O presidente Jair Bolsonaro fez um eloquente discurso durante sua participação no primeiro encontro fraternal de líderes evangélicos em Goiânia. O presidente reiterou que vem lutando por algo muito, mas muito mais importante que a própria vida, que é a nossa liberdade. Bolsonaro apontou que em seu governo tem a consciência tranquila por fazer tudo o que é possível e entregar a Deus o que é impossível para que o oriente. O presidente lembrou que o ano de 2020 foi bastante complicado devido à pandemia e disse: "O mais fácil seria eu aderir ao politicamente correto, rasgar todos os incisos do artigo 5º da Constituição, onde se fala dos direitos e garantias individuais", e apontou que outros tripudiaram em cima desse dispositivo constitucional. O presidente lembrou que governadores e prefeitos tomaram medidas que seriam proibidas ao presidente até mesmo em um estado de sítio e disse que tiraram emprego e renda, jogaram pessoas na miséria, proibiram o direito de ir e vir e proibiram de frequentar igrejas. O presidente acrescentou: "Não quero generalizar, mas o objetivo de alguns era quebrar o governo pela economia. Não conseguiram. Nós atendemos aos mais humildes, buscando uma maneira de remediar a sua situação. Vencemos essa etapa, um governo que desde o primeiro momento tudo fez para combater a pandemia." O presidente prosseguiu: "No momento que o Brasil atravessa, onde uma pessoa ou duas tentam perverter a ordem pública com medidas arbitrárias, revanchistas, extrapolando aquilo que seria seu direito, passando por cima até mesmo do seu compromisso de zelar pela Constituição brasileira. Nós não podemos admitir isso. Quando um presidente do TSE desmonetiza páginas de apoiadores do governo, ele abre brecha para que presidentes de TRS façam a mesma coisa. Isso não é democracia. A liberdade de expressão tem que valer para todos." Bolsonaro acrescentou: "Temos um presidente que não deseja ruptura, mas tudo tem limite nessa vida. Não podemos continuar convivendo com isso. Sei que a grande maioria dos líderes evangélicos vão participar desse movimento, e é o que tem que fazer. Espero que não queiram tomar medidas para conter esse movimento. A liberdade de se manifestar está garantida em nossa Constituição, não depende de regulamentação. O Brasil precisa de paz." O presidente manifestou espanto com a ânsia de evitar o movimento e lembrou que nas manifestações de conservadores sempre imperou a ordem, a disciplina, o respeito ao patrimônio e aos policiais. O presidente apontou: "Tenho 3 alternativas para o meu futuro: preso, morto ou a vitória. Pode ter certeza, a primeira alternativa não existe. Nenhum homem aqui na terra vai me amedrontar. Tenho a consciência de que estou fazendo a coisa certa. Estamos juntos nessa caminhada." Bolsonaro apontou o exemplo de outros países da América do Sul, como a Venezuela e a Argentina, e afirmou: "Nós temos um compromisso com vocês. É buscar a felicidade para vocês. Não aceitar injustiças. Não aceitar aqueles que dizem estar preocupados com a vida de vocês, mas na verdade querem o poder." O presidente concluiu: "Preso, jamais. Vivo, dependo de Deus. Com a vitória, ao lado de vocês." Assim está. Devidamente autorizado, falar alguma coisa para os senhores. Tem algo muito, mas muito mais importante que a nossa vida. É a nossa liberdade. Quando eu sentei praça no Exército Brasileiro, eu jurei dar minha vida pela nossa pátria. Quer seja ela agredida externamente ou internamente. Todos nós aqui temos uma história que acabará da mesma maneira, com um ponto final. Eu agradeço a Deus pelo ponto e vírgula que tive no dia 6 de setembro de 2018. Se Ele me deu esse ponto e vírgula, é porque tinha uma missão para mim. E o que me conforta é que tenho a consciência tranquila de fazer
tudo que é possível. E a consciência mais tranquila ainda, daquilo que não for possível, ou seja, pelo impossível, deixar que Ele nos oriente. Há poucos anos, os mais antigos lembram de uma luta dentro do parlamento, o tal do PLC 122. Passou numa votação numa quinta-feira na Câmara, com apenas um líder de um grande partido assinando aquele requerimento. Foi uma surpresa para todos nós, em especial a bancada evangélica. E daí restava a luta lá no Senado Federal. E foi uma luta ferrenha, até que o projeto foi arquivado. Aquele PLC 122, entre outras coisas, visava rasgar o livro de Romanos. Mas não tem batalha perdida para nós. Atravessamos 2020, um ano bastante complicado, onde a pandemia se abateu sobre todo o mundo. O mais fácil seria eu aderir o politicamente correto, rasgar todos os incisos do artigo 5º da Constituição, onde se fala dos direitos, das garantias e das liberdades individuais. Todos nós nos preocupamos com o vírus, mas a fome e a miséria também matam. Muitos tripudiaram em cima desse dispositivo constitucional, onde um presidente da República, mesmo que decretasse um estado de sítio, poderia fazer aquilo. Retirar o emprego e o ganha-pão de muita gente. Pessoas que trabalhavam de manhã para poder comer à noite. Tiraram o direito de ir e vir. Proibiram de frequentar igrejas. Um refúgio do homem e da mulher que num desespero procura o seu padre, o seu pastor. Não quero generalizar, mas o objetivo de alguns era quebrar o governo pela economia. Não conseguiram. Nós atendemos aos mais humildes, buscando uma maneira de remediar a sua situação. Vencemos, acredito, essa etapa. Um governo que desde o primeiro momento tudo fez para combater a pandemia. Nenhum governador, nenhum prefeito pode reclamar do governo federal, principalmente pelos recursos que destinamos a estados e municípios. Nós vivemos numa grande nação, como ouvi há pouco aqui. Marcharemos para o futuro de verdade. No momento também que o Brasil atravessa, onde uma pessoa ou duas tentam perverter a ordem pública, com medidas arbitrárias, com medidas revanchistas, extrapolando aquilo que seria seu direito, passando por cima até mesmo do seu compromisso de zelar pela Constituição brasileira. Nós não podemos admitir isso. Quando um presidente de um Tribunal Superior Eleitoral desmonetiza páginas de apoiadores do governo, ele abre brecha para que presidentes de tribunais regionais eleitorais façam a mesma coisa para defender o seu respectivo governador. Isso não é democracia. A liberdade de expressão tem que valer para todos. Temos um presidente que não deseja
e nem provoca rupturas, mas tudo tem um limite em nossa vida. Não podemos continuar convivendo com isso. Sei que a grande maioria de líderes evangélicos vão participar desse movimento de 7 de setembro. E assim tem que fazê-lo. Está garantido em nossa Constituição. Espero que não queiram tomar medidas para conter esse movimento. A liberdade de se manifestar, vedado o anonimato, está garantida em nossa Constituição. Não depende de regulamentação. O Brasil precisa de paz, precisa de tranquilidade para poder prosseguir. É impressionante como alguns querem evitar esse movimento espontâneo do povo, desse povo que movimenta os outros, quando participou, sempre imperou a ordem, a disciplina, ao respeito ao patrimônio, ao respeito aos policiais presentes. Será que eles querem apenas movimento em época de eleições? Como vimos por ocasiões das eleições de 2020, onde era permitido tudo? Temos o problema da pandemia pela frente. E desde o começo eu falei, devemos tratar a questão do vírus e o desemprego com a mesma responsabilidade e de forma simultânea. Todos nós enfrentamos problemas e devemos nos preparar para vencê-los. Nada mais importante do que a fé nesse momento. Buscamos alternativas. Não podemos ficar do lado da grande maioria. Senhores e senhoras, para mim seria muito mais fácil estar do outro lado. Talvez estivesse tomando agora uma champanhe ou um uísque. Preferi não o lado mais difícil, mas o lado da verdade, baseado até naquele versículo bíblico que me acompanhou durante toda a campanha. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Digo uma coisa aos senhores: eu tenho 3 alternativas para o meu futuro: estar preso, ser morto ou a vitória. Podem ter certeza, a primeira alternativa, preso, não existe. Nenhum homem aqui na terra vai me amedrontar. Tenha consciência que estou fazendo a coisa certa. Não devo nada a ninguém. Ninguém deve nada a mim também. Mas estamos juntos nessa caminhada. Quando a gente fala o que pode acontecer com o Brasil e alguns não acreditam, eu recomendo a vocês, olhem a Venezuela. Se já olharam e não acreditaram, olhem o que está acontecendo com a Argentina. Já estamos preparando uma operação acolhida, a exemplo de Pacaraima e Roraima, lá no Rio Grande do Sul. Já vemos médicos argentinos fazendo revalida no Brasil. Pelo que tudo indica, peço a Deus para estar errado, a Argentina não tem como não dar errado. E nós aqui, se temos dificuldade para lutar por nossos direitos com liberdade, imagine se perdermos essa liberdade. Aqui não tem salvador da pátria. Quem vai dizer amanhã como será a nossa vida, será cada um de vocês. No dia 7 de setembro, estarei de manhã na esplanada dos ministérios. E à tarde, nobre fuzileiro,
estarei na Paulista, porque sempre onde o povo esteve, eu também estive. Mesmo durante a pandemia, era muito fácil para mim ficar no Palácio da Alvorada, com tudo à disposição, e deixando eu ver o povo lá fora se virar. Fui para dentro das comunidades de Brasília, Ceilândia, Taguatinga, entre outros. Adentrei a casa dos mais humildes, pedia para abrir a geladeira. Muitos sequer tinham um ovo dentro dela. Muitos perderam toda a sua renda. Eu estive no meio deles. Sempre agi dessa maneira. Não devemos escolher o lado mais fácil. Devemos estar do lado da verdade. Essa verdade nos liberta. Lembro durante a minha pré-campanha, uma jornalista me disse que eu jamais ganharia as eleições com João 8,32. Disse ela que o povo não gostava de verdade. E eu respondi: então não vou ganhar a eleição. Quantos de vocês viram ao longo de campanhas para executivos, ao longo de décadas, o primeiro item da campanha era: vou combater a corrupção? No governo federal, de 85 para cá, o único que combateu de verdade fui eu. Não temos uma só denúncia de corrupção. Se aparecer, vamos colaborar com as investigações. Estatais que davam prejuízos de dezenas de bilhões de reais passaram a dar lucro. Veja com o governador Ratinho, lá do Paraná, o que ele acha da Itaipu Binacional, de ontem e de hoje. Itaipu passou a ser uma super secretaria de obras do governador, porque nós combatemos a corrupção, e não apenas através de discurso ou de palavra, mas com ações. Não pensem, senhores, que muitos querem me tirar daqui em nome da volta da normalidade e da democracia. Querem tirar daqui pelo poder. A abstinência do dinheiro fácil os torna belicosos, os fazem reunir, os fazem conspirar. Digo uma coisa a esse: Deus me colocou aqui, e somente Deus me tira daqui. Ameaças não me atingem. Tracei um objetivo na minha vida. Realmente não tem como acreditar eu ser presidente da República. A tentativa de homicídio, sem televisão, sem recurso. Comprovei a fraude no TSE com documentos do próprio TSE. Por que não querem mais transparência? Alguns me acusam de querer dar o golpe. Eu já sou presidente. Eu vou dar um golpe em mim mesmo. Nós estamos do lado certo. Nós temos a pureza. Nós queremos a solução. Nós temos Deus no coração. Não temos maldade. Sabemos do sofrimento que o povo está passando, porque como consequência daquela polícia do fique em casa, a economia a gente vê depois, chegou a conta para pagar. Enfrentamos uma das maiores crises hidrológicas da história do Brasil. Tivemos uma geada. Problemas nós temos, mas o Brasil é um dos 5 países que menos sofreu no tocante à economia, graças ao trabalho do nosso governo. E nós temos um compromisso com vocês.
é buscar a felicidade para vocês. Não aceitar injustiças, não aceitar aqueles que dizem que estão preocupados com a vida de vocês, mas na verdade querem o poder. Aquela cadeira que eu sento é verde, eu digo que nela tem criptonita, mas o antídoto eu consigo quando estou no meio de vocês. Terminando, preso, jamais. Vivo, dependo de Deus. Com a vitória ao lado de vocês. Humildemente, muito obrigado ao povo brasileiro, ao entendimento que vocês têm, ao discernimento. E tem uma passagem bíblica, não sou pastor nem padre, mas que diz que por falta de conhecimento meu povo pereceu. Não faltará conhecimento aos senhores, não faltarão informações, não faltará fé e disposição para lutar que aquilo que é de mais sagrado em nossa vida, a nossa liberdade. Muito obrigado aos senhores, que Deus proteja o nosso Brasil.